Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para mais essa videoaula e o objetivo é fazer a revisão do conteúdo para a prova bimestral, ok? Eu optei em colocar apenas o conteúdo da última APC, que foi do dia 1º até o dia 10 de julho. Nesta APC eu tenho 3 conteúdos. Primeiro, meio ambiente, sustentabilidade, fontes de energia e a população brasileira. Eu vou tirar a população brasileira porque eu ainda vou continuar trabalhando no mês de agosto, tá bom? Então, o que vai cair nessa prova? Meio ambiente, sustentabilidade e as fontes de energia. Para começo de conversa, esse conteúdo está na página 37 até a 47 e ele inicia falando a respeito da questão jurídica, da questão da legislação. Então, o Ministério do Meio Ambiente foi criado em 1985, logo depois veio o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é o IBAMA, em 1989, e nós tivemos uma reformulação nessa legislação em 2012, tá bom? Teve aí uma nova legislação a respeito do meio ambiente. O nosso livro vai dizer que o governo federal criou as unidades de conservação. O que é isso? São uma espécie de área onde nós não vamos poder mudar, alterar de uma forma intensa, porque o objetivo é deixar como era originalmente aquela área, com a sua vegetação, com a sua fauna, com a sua flora e assim por diante. Então, nós temos aí no nosso país diversas unidades de conservação, tá bom? O olhar que eu quero que vocês tenham em relação à nossa prova é que eu tenho o meio ambiente como algo natural e eu tenho a ação humana como o impacto desse meio natural. Então, quando a gente fala, por exemplo, de poluição, né, eu tenho queimadas que são naturais e tenho queimadas que são provocadas pelo homem de forma criminosa, de forma intencional. Então, eu tenho um elemento natural que pode ser ocasionado por um fenômeno natural ou que pode ser ocasionado pela ação humana. O nosso olhar deve ser para os impactos negativos do ser humano. Então, o homem ele provoca queimado, o homem provoca desmatamento, o homem provoca assoreamento, o homem ele aumenta, né, o crescimento da cidade, aumenta a poluição, aumenta o lixo. Então, geralmente os livros vai trazer essas ações humanas como mais evidentes, que são ações negativas. Mas tem ações também que são positivas, professora? Tem, tá bom? Nós temos diversas ONGs no Brasil que trabalham, por exemplo, com reflorestamento, com educação ambiental nas escolas, que ensina a fazer a separação do lixo, que ensina a fazer adubo com o resto de alimento orgânico. Eu tenho, por exemplo, ONGs que trabalham com estudo e levantamento dos impactos, de quantos quilômetros quadrados foi desmatado, quantos quilômetros quadrados foram queimados, que tem levantamentos muito atuais e que são extremamente importantes para a gente entender essa dinâmica homem e natureza, tá bom? Então, eu tenho os impactos positivos e também tenho as ações tem os impactos positivos e também tem as ações negativas. Eu gostaria de citar para vocês como exemplo o caso das indústrias. Quando a gente olha para a indústria, ela é altamente impactante no sentido negativo. Então, por exemplo, quando eu instalo uma indústria, eu vou impactar o solo, eu vou impactar a água e eu vou impactar o ar daquela região ali, tá bom? Então, esses são os principais impactos negativos. Porém, muitas indústrias têm voltado o seu olhar para as questões ambientais e têm criado políticas internas para amenizar esses problemas. Vou citar alguns exemplos. Tem indústrias que separam todo o papel e mandam para reciclagem, então seria o descarte correto. Tem indústria, por exemplo, que eles criaram uma pequena estação de tratamento dentro da própria indústria. Então, a água que eles utilizaram vai para um processo de decantação, que é quando a sujeira desce, né, para o fundo e a parte superior a água fica mais limpa. Não dá para beber, não dá para cozinhar, mas dá para lavar um banheiro, dá para jogar no vaso ou dar descarga, dá para limpar um pátio, enfim, dá para ter outras utilizações. Então, aquela água que ia para o ralo, agora ela é tratada e ela é reutilizada. Assim, eu vou diminuir o consumo de água potável, isso é positivo.
Tem indústrias que colocam, por exemplo, catalisadores nas suas chaminés. Então, quando a fumaça vai sair, ela passa por esse purificador e essa fumaça acaba saindo mais limpa para a atmosfera. Então, muitas indústrias têm investido em ações de melhoria para o quesito meio ambiente, ok? Em relação à água de reuso de consumo, que é no nosso caso, por exemplo, eu lavei a roupa e a água está cheia de sabão, vou jogar essa água fora? Não. Eu vou jogar no vaso, vou limpar um banheiro, vou molhar uma planta, porque assim eu estou contribuindo para usar menos água potável. Por quê? A água do planeta, ela não vai ser, não vai deixar de acabar. Por exemplo, o Brasil tem 12% de toda a água potável do planeta. Isso é muito positivo, só que a gente também está poluindo na mesma velocidade. Então, quanto mais ações eu tiver para reduzir o consumo, melhor para o meio ambiente. Vou escovar o dente, desliga a torneira. Vou lavar o cabelo, né, que a gente gasta bastante água. Molhei, desliguei, passo o sabão, esfrego, aí depois ligo, enxago e depois o processo recomeça. Vou lavar a louça, enxaguar a louça. Vou deixar a torneira ligada lá a vida toda? Não, vou enxaguar, desliga, enxágua, desliga. Então tem ações muito simples do nosso dia a dia que acaba cooperando aí com o meio ambiente. Outro termo que é muito utilizado nesse tema de meio ambiente e sustentabilidade é o que é o desenvolvimento sustentável. É quando eu utilizo os recursos, né, naturais, mas eu também penso nas próximas gerações. Será que os meus filhos vão ter acesso a essa água potável, os meus netos, né? Então, eu vou promovendo o crescimento da cidade, mas em contrapartida eu também penso em ações positivas para o meio ambiente. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Em relação aos problemas urbanos, um dos mais graves é relacionado aos recursos hídricos, a água mesmo. Porque eu tenho a poluição, tenho degradação, tenho lixo, tenho o assoreamento e, acima de tudo, o desperdício da água. Então, isso é muito sério e muito comum. Então, a gente tem que ter muito cuidado em não degradar e não desperdiçar a água. No contexto geral, os 3 problemas mais graves são o assoreamento do rio, quando eu tiro a mata ciliar. O que é mata ciliar, professor? É aquela vegetação a vegetação que está na margem dos rios, tá bom? Então eu tiro essa vegetação, o solo fica sem proteção, então ele vai fragmentando e essa areinha, esses fragmentos, vai indo para o rio. Então o rio vai ficando mais largo e mais raso. Isso é assoreamento. Outro problema muito comum, desmatamento. Se fala muito do desmatamento da Amazônia, principalmente, que é para a expansão de fronteiras da agricultura, da pecuária. E eu tenho também as queimadas, né? Que geralmente, no caso da Amazônia, inclusive também aqui no nosso estado e na nossa cidade, são queimadas criminais. O homem coloca ou por interesse, ou porque quer limpar o seu terreno, né? Quer limpar a sua casa, pega aquela folha, em vez de jogar no lixo, ele queima. E eu estou mandando e emitindo poluentes para a atmosfera. Então, os 3 maiores problemas ambientais no nosso país: assoreamento, queimada e desmatamento. Eu tenho também o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho então aqui, né, a camada de ozônio na atmosfera, os raios solares vão passar, parte bate na superfície, reflete e volta, e a outra parte do calor fica retido. Por conta desse fenômeno, nós temos as condições ideais para ter vida no planeta. Mas então qual é o problema, professora? É que quando a gente manda gases poluentes para a atmosfera, esses gases fazem a mesma coisa, retém calor. Então, quanto mais gases, mais calor retido eu tenho no planeta. E isso vai aumentar a temperatura média. Quando eu tenho o aumento da temperatura média, eu tenho aquecimento global. Então, o que causa o aquecimento global e o agravamento do efeito estufa? Emissão de gases poluentes, porque eles retêm calor, ok? O segundo conteúdo, e a gente já termina por aqui, é relacionado às fontes de energia.
ok? Então, em relação às fontes de energia, eu tenho dois grupos: as fontes que são renováveis. Então, eu utilizo e a matéria-prima é natural ou volta para a natureza. E eu tenho as fontes de energia que não são renováveis. Por quê? Demora milhões de anos para se formar. Então, a velocidade com que nós estamos usando é muito maior do que a natureza consegue devolver. Vamos para o primeiro grupo, das fontes que são renováveis. Vamos pensar na hidrelétrica. Então, eu tenho a água vindo do rio, ela passa pela barragem, movimenta a turbina, gera energia mecânica. E essa água, professora? Ela girou a turbina e ela segue o curso natural do rio. Então, eu não vou danificar, eu não vou poluir, não vou fazer nada. Ela só vai passar, movimentar a turbina e voltar para o seu curso natural. Energia solar. O raio solar bateu na placa, ela aqueceu, né? A energia foi capturada, vai para a bateria e aí os raios solares vai continuar na atmosfera, ok? O vento, então o vento passa, movimenta a hélice, né, do meu aerogerador, movimenta a hélice e aí o vento continua o seu caminho. Então são fontes chamadas de renováveis porque a sua matéria-prima está disponível na natureza. As fontes não renováveis, eu tenho aí 4 grupos: o petróleo, o gás, o carvão e os que a gente chama de fontes nucleares. Então, eu tenho as 4. Em relação ao carvão, o petróleo e o gás, a matéria-prima é a mesma, matéria orgânica em decomposição. Resto de animais, de plantas, né? Até de dinossauros, tem alguns livros que falam sobre isso, que entra em decomposição no interior da Terra. E devido às condições naturais, eu tenho esses elementos no estado sólido, que é o carvão, no estado líquido ou homogêneo, que é o petróleo, e no estado gasoso, que é o gás natural. E eu tenho também os elementos nucleares. No caso, o mais famoso é o urânio, que acaba gerando a energia nuclear. Mas esses elementos, eles demoram milhões de anos para se formarem na natureza, não é? Então, assim, eles são fontes que vão acabar, por isso não renovável, porque tem fim, tá bom? Então, essas são as principais fontes de energia. No Brasil, nosso principal uso é das fontes não renováveis, com destaque para o petróleo, porque a gente usa no combustível, dá para fazer plástico, derivados, né, de elementos sintéticos e assim por diante. Mas nós também utilizamos muito a energia que vem das hidrelétricas, que são aí uma das nossas principais fontes de energia, tá bom? Então, eu tenho tanto o uso do petróleo, quanto também o uso das hidrelétricas. Meninos, por hoje é só. Não deixe de fazer a leitura, página 37 a 47. Não deixe de assistir o vídeo, de fazer os exercícios e só depois responder a prova. Eu estarei no nosso horário de aula, tanto no Classroom, quanto no WhatsApp, e qualquer coisa vocês podem me chamar. E no mais, boa sorte aí, tá? Com a avaliação.